Canal Palavras de Bênção, o canal que traz para você a palavra de Deus todos os finais de semana. E falar em final de semana, já estamos chegando ao final do mês de janeiro. E você ainda não assinou o canal? Você ainda não deu uma passadinha por lá para assistir as mensagens que tem lá? Tenho certeza que fazendo isso você será muito abençoado através das mensagens. Então, dê uma passada lá no canal, deixe seu like, assine o canal, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que fazendo isso você será muito abençoado através da palavra de Deus. E hoje, lendo o texto de Lucas 12, 31, Lucas 12, de 13 a 21, melhor dizendo. Diz assim: alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem lhe constituiu juiz por intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisa que eles possuem. Então lhe propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e nele colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens por vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, louco, essa noite te pedirão a tua vida. O que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que ajunta para si tesouros, mas não é rico diante de Deus. Olhando para esse texto, eu quero pensar sobre o perigo da autoconfiança. Vivemos num mundo onde pensamos somente no aqui e agora. Queremos comer, beber, nos divertir, passear e fazer tantas outras coisas aqui e agora nesse mundo. Mas nos esquecemos de como será a nossa vida quando Jesus voltar. Sim, tem uma mensagem no canal que você pode assistir depois que eu falo sobre a volta de Jesus. Lá você vai entender por que eu estou dizendo isso. Para onde iremos? A Bíblia nos fala sobre dois lugares, céu e inferno. Também tem mensagem lá no canal que eu falei sobre este assunto. Precisamos nos preparar agora, pois o amanhã pode ser muito tarde, como na vida daquele homem. Agora é interessante que Jesus chama ele de louco, insensato. Mas veja bem, aquele homem era um homem abençoado. O campo, a fazenda dele era muito rica, produzia com abundância. Aquele homem era rico, muito rico. Então veja, tudo isso não é pecado, é bênção de Deus. Então por que Jesus chama ele de louco, insensato? Por causa da riqueza? Por causa da abundância? Porque ele era inteligente? Não. Ele era louco, como Jesus chama, porque ele pensava apenas nele. Ele pensava em fazer as coisas somente para ele. Ele pensava somente no aqui e agora. Plantei, colhi muito, tenho muito, vou beber, vou comer, vou me divertir, tudo isso. Aí entra o pecado. O pecado de pensar em si mesmo. O pecado de pensar nos planos próprios, nas coisas próprias. A Bíblia vai falar isso
Não acumulem riqueza neste mundo, onde a traça e a ferrugem as destruirão, e onde ladrões arrombam e a roubam. Ao invés disso, acumule riqueza no céu, onde nem a traça nem a ferrugem as destruirão, e nem os ladrões arrombam e a roubam. Lembre-se disso. Onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Ou seja, eu, meu, tudo isso são coisas que a Bíblia não se agrada. Deus não se agrada disso. Então, por isso ele falou para aquele homem louco, insensato, essa noite pedirão sua alma. Então, veja, ele era um cara rico, inteligente, sabia fazer as coisas para ganhar dinheiro, mas ele tinha um defeito, o egoísmo, o eu, o meu. Então Jesus chama aquele homem de louco, insensato, por quê? Porque ele foi ingrato com Deus. Este homem, conforme nos mostra a Bíblia, era uma pessoa abençoada. Tornou-se rico pelo fato de ser trabalhador, um excelente administrador. Ele não adquiriu seus bens de qualquer outra maneira, mas adquiriu no dia a dia, trabalhando. Mas Jesus chama ele de louco, ingrato, insensato, porque ele não soube reconhecer aquilo que Deus fazia por ele. Sim, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que você tem, tudo que você faz, não é méritos meu nem seu. É bênçãos de Deus na nossa vida. Então não podemos ser ingratos, não podemos confiar em nós mesmos. O texto vai dizer que ele falava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Vou fazer o seguinte: vou destruir meu celeiro, vou reconstruir, vou construir maiores, vou colocar toda a minha riqueza lá dentro e depois vou comer, beber, me divertir. Aí é que está o erro. Ele confiar em si mesmo. E nós não podemos depositar a nossa confiança em nós mesmos, porque nós não somos nada. Eu sei que você é uma pessoa antenada, ligada, e você assiste o jornalismo na televisão, você acessa a internet, veja as notícias que têm passado nesses primeiros dias do ano. É tragédias, é enchente, onde destrói tudo, acaba com tudo, é gente morrendo, é acidente aqui, acidente ali, é briga de trânsito. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Numa fração de segundo, a nossa vida vai embora. A gente morre, fica tudo aqui. E aí? Para que adiantou acumular riquezas? Não é pecado ser rico. Jesus não proíbe você, Deus não te proíbe de ter riqueza, ter bens, mas o problema é depositar neles a sua confiança, é a sua autoconfiança. Ele confiou em si mesmo, porque estava enganando a ele mesmo. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe. O versículo 19. 4 características que aquele homem tinha. Alma descansa. Quem era ele para mandar a alma dele descansar, se ele não tem poder sobre a alma dele? Alma come, alma bebe, alma regala-te, ou seja, vive na boa. Quem era ele para ter esse poder, esse domínio sobre a vida? Ninguém tem domínio, poder sobre a própria vida. Nós somos aquilo que Deus quer que nós somos. Nós fazemos aquilo que Deus quer que fazemos. Então, cuidado com o perigo da autoconfiança, do eu sou, eu faço. Ele não se preparou para a vida eterna. Essa é a grande questão. Ter dinheiro, ter bens, ser rico, ser poderoso. E aí? Numa fração de segundo, Deus diz para ele: essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será?
Duas coisas inevitáveis estão à frente da pessoa insensata e louca: prestação de contas. Ninguém sabe o dia e a hora que Deus vai chamar para a morte. E aí, na hora de prestar contas a Deus, o que você vai falar? Ah, Deus, eu tenho muito dinheiro, eu quero viver ainda por aqui. Precisamos pensar nisso. Aquele homem, Deus permitiu a ele ter uma fazenda, ter bens, ter tudo, mas ele não soube administrar as coisas. Então, Jesus nos alerta dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nosso único bem, nossa única possessão é a vida eterna. Então, pense como você está vivendo. Quais os seus planos para o futuro? Cuidado para não ser chamado também de louco e insensato como aquele homem. Lembre-se, só Deus pode dar a salvação à alma. Aquele homem falou para a alma dele várias coisas: come, bebe, descansa, mas só Deus é o único que pode dar salvação à alma. A loucura da qual Jesus está se referindo ao homem é justamente esquecer de Deus, colocar a sua felicidade nos bens materiais, dinheiro, conforto e tantas outras coisas. Essas coisas todas são agradáveis ao ser humano, porém, não é realmente estar em Cristo. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai se aprovou pondo nele o selo. João 6,27. Então, nessa mensagem, já chegando ao final do mês de janeiro, eu quero deixar para você esses questionamentos do perigo da autoconfiança. Leiam de novo o texto, Lucas 12, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Vejam o que aquele homem fez. Lembre-se que só existe dois lugares, céu e inferno. Para onde você vai? E por que aquele homem foi tratado assim por Deus? Porque ele foi ingrato, porque ele confiou em si mesmo. Ele estava se enganando a si próprio. Ele não se preparou para a vida eterna. E é essa lição que eu tiro dessa mensagem e quero estar passando para você. Quero estar te alertando biblicamente, não te colocando medo, não te assustando, não desejando a morte para você, mas deixando este alerta. Você tem bens, você não tem, você é rico, você não é rico, mas o alerta que eu quero deixar para você é sobre a vida eterna. Como que você está se preparando para a pós-morte? Para onde você vai? Céu ou inferno? A decisão, a escolha é sua, mas eu estou aqui para te ajudar. E que Deus te abençoe e que Deus possa completar no seu coração esta palavra e que você ainda hoje possa tomar uma decisão. Decisão essa de andar ao lado de Cristo. E muito obrigado por estar comigo neste canal. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã
pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão.